Bora lá começar mais um episódio do nosso Poddesk. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Nossa História e a gente vai dar continuidade aqui à trajetória do início da Transdesk. E hoje com um super convidado que tem muita história para contar pra gente, né, Helena? Isso mesmo. E olha, já passaram por aqui contando aí um pouquinho da história da Transdesk. O Luiz Cláudio, que é o sócio fundador, também o Leandro Puzebon, que é o CEO da Transdesk. E hoje nós recebemos um super convidado que tem muita história para compartilhar com a gente e vai dar aí continuidade à série Nossa História. Isso mesmo. Ele é o pai do Benjamin, esposo da Aline, é o piloto de kart oficial aqui da Transdesk. Ele é o nosso gerente nacional. Ele está na empresa desde o início. Ele tem muita história para contar pra gente, porque ajudou a colocar cada pedrinha desse edifício que hoje se chama Transdesk. Seja muito bem-vindo, Joelson Alves, o nosso querido Joey. Obrigado por tirar um tempo aí da sua agenda corrida para estar aqui com a gente. Valeu, gente. É um prazer estar com vocês aqui, falar da história, né? Pra mim, eu adoro contar história. Quem viaja comigo sabe disso, né? A gente viaja junto. História pra contar, a gente tem bastante, mas é um prazer estar aqui e poder compartilhar isso com vocês. Legal, Joey. Olha, hoje a gente tem muita história pra contar, né? E pra iniciar, a gente gostaria de trazer um pouquinho do início da sua história profissional mesmo, né? Então, antes de entrar na Transdesk, por onde que você passou, onde que você trilhou. Eu sei que um dos seus inícios foi como garçom, né? Num estabelecimento aqui de Cascavel, inclusive. É isso mesmo? Isso mesmo. Na verdade, a minha vida profissional começou com 12 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de garçom no Country Club, aqui em Cascavel. Trabalhava no restaurante lá e trabalhei lá dos 12 aos 17. Então, eu trabalhava no restaurante, né? Servindo, cuidando da copa, lavando louça, lavando copo, limpando o chão, enfim, né? E ali foi uma grande escola, porque o trabalho, né? Você quando começa a trabalhar cedo, como foi para mim, traz mais responsabilidade, principalmente na adolescência, né? E começa a trazer realmente para a vida uma responsabilidade, né? Que você precisa aprender desde o início. Então, para mim foi bom, foi uma escola, né? Sou muito grato por tudo que eu vivi lá pelo Pedrinho, né? Que é lá do Country, era do Country, agora tá lá no comercial, a gente tem amizade até hoje, né? Os filhos dele também, o André, o Beto, enfim, a gente trabalhava junto. E a gente teve uma história muito bonita lá e muito boa, e eu tenho muito prazer de falar que comecei servindo, né? E eu acho que isso é um dos princípios da liderança, servir, né? E eu comecei servindo, né? E sou muito grato por toda aquela história que eu tive lá. Depois, saí de lá, fui para bijuteria, né? Com 17 anos, fui que eu iniciei a venda. E até é engraçada essa história, porque o Amauri, que era um dos sócios lá do clube, ele frequentava o clube e ele tinha uma empresa de bijuterias, né? Semijoia a gente chamava. E eu pedi emprego para ele lá, né? Eu estava lá no clube um dia e falei, olha, eu não vou ficar trabalhando só de garçom, eu preciso fazer algo diferente na minha vida. E eu vou pedir emprego para alguém. Tinha um bom relacionamento com ele, né, e tal, e aí pedi uma oportunidade. Aí ele pediu para mim na empresa dele. Só que eu fui 8 vezes lá. Eu ia e ele não me atendia. Uau. Aí ele falava, volta volta semana que vem. E eu ia indo, né? E eu fui na 8ª vez, ele me atendeu. Já era um teste. E aí quando ele me atendeu, ele falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar. O que você quer fazer? Ele falou, eu falei, qualquer coisa aí que você der, eu vou fazer. Ele falou, você vai vender. Eu falei, não. Vender não, tá louco? Nunca pensei isso pra minha vida. Ele falou, não, você vai vender. Ele falou, olha, a melhor característica de um bom vendedor é persistência. Você veio aqui 8 vezes. Se eu falasse pra você vir aqui 15 vezes, você viria? Eu falei, sim. Então, você vai vender. Você vê, e ele mudou a minha vida, né? Porque foi ele que colocou a venda na minha vida, me apresentou a área comercial, né? E aí daquilo aprendi, fui pro Brasil afora vender bijuteria com 17 anos. Já começou a viajar? Já viajava, ia para Goiás, Tocantins, cheguei até para o Maranhão, Minas, interior de São Paulo, e ali foi uma escola, porque tinha que vender, né? Então, eu comecei com 17 anos, viajava de carona, depois tirei minha carteira de motorista, peguei um carro e fui viajar, né? Então, com 18 anos, a gente ia indo no comércio, em farmácia, né? E lojas, papelaria, enfim, tudo que onde dava pra gente vender bijuteria, a gente estava indo, né? E aí, tinha que vender para poder comer, para poder abastecer, para poder dormir. Então, teve situações que a gente dormia no carro, né? Ficava com as coisas presas no hotel, porque não tinha dinheiro para pagar. E os hotéis que a gente ficava era tudo 5 estrelas. Banheiro no corredor. Uau. Né? Café da manhã era uma garrafa térmica de café e uns pãozinhos francês, né? Era assim, né? Do lado da rodoviária, então mais ou menos era dessa forma. E a gente tinha que vender para você ter gasolina, para você ter alimentação. Essa era a sua ajuda de custo, vende para ter dinheiro. E foi uma escola aquilo lá, porque você imagina, eu, né, com 17 para 18 anos,
ter que começar a bater porta, né? Vender, falar de um produto, enfim. E eu não sabia muita coisa, né? Ele me ensinava, falava assim, o prazo é 30, 60, 90, faz no cheque e tal, é assim. Só que a venda, ela não funciona dessa forma. Você precisa criar atrativos, criar argumentações para que a pessoa se interesse a te ouvir primeiro e gostar daquele produto que você tem para oferecer. Então, na bijuteria, eu encontrava outros vendedores, né, no hotel lá, porque esses hotéis tinham sala de televisão. Então, ficava o banheiro no corredor e tinha uma sala de televisão para todo mundo assistir televisão. Então, é assim, né? E a gente sentava ali, aí outros vendedores, né, com mais experiência, olhavam para mim e falavam, viu, o que você está fazendo aqui? Olha só. Quantos anos você tem, cara? Né? Lá em Aparecida de Goiânia, eu estava uma vez. E aí um vendedor de calçado falou, o que você vende? Eu vendo bijuteria, semijoia e tal. Como é que você vende? Não, eu vou lá e pergunto se eles querem comprar e o prazo é 30, 60, 90. Ela falou, você não vai vender nunca. Eu falei, Ele falou, você tem que ter uma argumentação. Cadê o produto? Cadê tua semijoia? Eu falei, peguei, abri. Ele falou, tá vendo? Na época tinha uma novela da Sandy que passava. Ele falou, esse aqui é o Anel da Sandy, cara. Místico, como é uma novela e tal. Você tem que criar uma história, né? Que chame a atenção do teu produto. Você precisa fazer isso e outra. Você tá indo aonde? Não, tô indo em loja de bijuteria. Eu falei, esquece. Loja de bijuteria compra em São Paulo. Volume, você não vai vender. Você tem que ir em farmácia. A farmácia está começando agora a colocar produto de cosmético, tá colocando refrigerante, tá colocando produto de alimentação. Cara, eu falei, olha, isso mesmo. No outro dia eu saí do hotel, já estava no meu último dia de hotel, tinha que vender aquele dia, porque se eu não vendesse aí, tava no sal. Porque esses hotéis é o seguinte, você paga antecipado. Era R$16 a diária, pra você ter ideia. E se não, cara, você pode ir na rua. Tem muito o que fazer. Sim. E nessa época, como eu não tinha carteira ainda, e foi uma das primeiras viagens, o Ivan, que era um cara que viajava comigo, ele me deixou lá em Aparecida de Goiânia e foi para Brasília. Nossa. E ele falou, você tem dinheiro aqui para 4 dias de hotel e alimentação. E eu ia ficar 10, né? O então resto você tem que conseguir. Cara, você tem que vender. E aí eu falei, beleza, né? Vamos encarar isso aí. E aí peguei essas argumentações e fui numa farmácia. Tinha um balcão de vidro. Sabe aquelas vitrine, né? E tava vazia. E eu era muito tímido, cara. Incrível que pareça. Eu era muito tímido. Eu passei umas 10 vezes na frente daquela farmácia pra ter coragem pra entrar, cara. Capaz. Sério. Eu fiquei naquela e entrei. Aí entrei, o cara falou, já te atendo aí. Fiquei ali e tal. Aí eu abri, né? Abri o mostruário. Brilhava, que era uma maravilha aquilo lá. Né? Mas colocava no dedo, 3 dias tava preto. Mas brilhava. Chamava atenção. E nisso entrou 2 meninas e começaram a olhar. Né, e tal, e o dono da farmácia veio, eu iniciei uma conversa com ele, ele foi atender um cliente, que ele tava só ele e a esposa, numa farmácia pequena, e essas meninas entraram e começaram a perguntar dos anéis, e começaram a experimentar e tal, e olhar, enfim, cada uma pegou 2. Olha. Quanto que é? Eu falei, R$4 cada um, eu vendia R$1,50 a peça, aí paga no caixa, aí o cara foi lá e tal, né, R$16, né, quanto que vai me custar? 6, pá, é bom negócio. Aí apresentei, mostrei pra ele e tal. E ele comprou os 3 kits, né? Que era gargantilha, brinco e anel. O Anel da Sandy. E esse vendedor exatamente. E esse vendedor de calçado que eu tinha encontrado lá, ele falou, olha, não fala de prazo. Pede entrada. Como é que você vai comer? Você vai ficar trocando cheque de 30 dias pra você comer? Como é que você vai fazer? Pagar hotel e tal. E eu falei pra ele, olha, quando que você quer dar de entrada? Perguntei pra ele. Ele falou, na época acho que dava uns R$1.200 a venda, assim, mais ou menos. Ele falou assim, olha, uns 800 e 400 para 15 dias, pode ser? Aí eu, pode. Lógico. Um ótimo negócio. Fechei a venda. Cara do céu. Foi a primeira venda que eu fiz, né? Na minha vida, né? Ah, foi sua primeira venda? Foi a minha primeira venda. E aí eu saí dali, cara, falei, beleza, voltei no hotel, peguei mais mercadoria, fui na outra, umas 2 quadras pra frente a outra farmácia. Fui lá, conversei, falei, o fulano da farmácia tá o meu cliente. Tá trabalhando comigo já e tal. E colocou lá, enfim, ele falou assim, volta aqui amanhã. O que ele foi fazer? Ele foi lá ver se tinha. No outro dia ele comprou. Resumindo, eu vendi tudo. Em farmácia, entendeu? Só que aí mudava muito de região para região, né? Tinha regiões que eu ia e, cara, você não conseguia fazer venda. Aí ficava com as coisas penhoradas no hotel, dormia dentro do carro, né? Eu já tive situações de trocar bijuteria por comida, né? De chegar em restaurante e falar assim, olha, fazia 2 dias que a gente não comia e dormia dentro do carro e no pátio de um posto, né? Só com a toalha que a gente conseguiu ficar, né? Usando a mesma roupa. Aí, no posto, né? Então tomava banho lá e tal, cara, e ficar sem comer é um negócio terrível, né? Exato. Eu já fazia 2 dias, chegou no segundo dia à noite, eu falei, olha,
Tinha outro rapaz comigo, Paulinho Delega, chamava ele. Eu falei pra ele, cara, eu vou ali no restaurante e vou pedir pra trocar por comida, mercadoria por comida pra nós. Ele falou, eu não vou lá não. Eu falei, então fica aí, porque eu vou. Aí eu olhei, ele veio atrás, né? Penso, 2 dias. Aí cheguei lá, a dona do restaurante falou assim, olha, eu abri, comecei a explicar pra ela. Ela falou, não, já vi vocês aí, vocês estão aí 2 dias e tal, né? No posto. Ela fechou minha bolsa e falou assim, olha, come à vontade, bebe o que vocês quiserem, depois a gente conversa. O melhor frango a passarinho da minha vida comi naquele dia. Comi tanto, cara. Você não sabia que eu ia comer de novo? Sim. E, cara, resumindo, saí de lá com R$100 ainda, né? Porque além dela ajudar a gente, ela comprou, né? A mercadoria falou, não, você não precisa trocar por nada não, eu vou comprar para ajudar vocês. Que legal. Cara. E aí nos ajudou, tal, aí a gente conseguiu colocar gasolina no carro, consegui ir em São Carlos, eu tava em Porto Ferreira. Onde é isso? Em São Paulo, Porto Ferreira. Tava tendo uma feira lá e tal, e lá é terra de cerâmica, né? Uhum. E a gente tava lá, não tinha programação nenhuma, né? A gente ia, parava num lugar, e onde dava, ficava e ia tentando vender. E aí fui pra São Carlos, que era uma cidade próxima, consegui fazer umas vendas, levantar dinheiro pra voltar embora. Né? Então, meu Deus, cara. E foi assim. O início, né? Nossa. Da minha história com venda foi assim, né? De garçom para indústria de bilheteria. Depois eu acabei entrando na Global Telecom, que era uma empresa de telefonia, que depois se transformou a Vivo, né? Depois de uma joint venture. Virou a Vivo. Trabalhei 10 anos, né? Com a parte de telefonia. Depois trabalhei com um correspondente bancário, né? Que era a Rede Cash também, que era o mesmo grupo da empresa que eu trabalhava de telefonia, da Vivo. Depois eu fui para a Credit Fácil, que era uma franqueadora de crédito, né? Fiquei um tempo lá. Depois tive um pequeno período na Claro e depois vim para a Transdesk, né? Vim para a Transdesk em janeiro de 2014. E da bijuteria até a Transdesk, você nunca mais saiu da venda? Não. Sempre relacionado à venda? Desde o dia que o Amaury falou para mim, ó, você vai ser vendedor, eu nunca mudei. Sempre vendo. Sempre vendo. Mas engraçado, assim, cara, que no passado eu pensava, assim, que eu queria cuidar de pessoas. Tinha um pensamento, assim, sabe? Eu gostava muito de direcionar, de tomar frente. Sempre tive um pouco de liderança comigo, né? De ser responsável por algo, criar algo. E todas as empresas que eu passei, eu me destacava por isso, né? Então eu não ficava só na venda, eu sempre avançava para supervisão, para gerência, enfim, né? Então sempre, eu tinha 21 anos, eu já tinha equipe de venda na Vivo de 13 consultores, e eu tinha 21 anos. Então foi meu primeiro cargo de gestão, né? E eu fui supervisor da Vivo em todo o oeste do Paraná. E a gente produzia muito bem, né? Era um dos melhores, assim, do estado em questão de números. E sempre foi assim. Mas eu adoro vender. Eu gosto de cuidar de gente? Adoro. Gosto bastante. Né? Aqui eu faço bastante isso, né? Aí o pessoal fala assim que tem mais reuniões de psicólogo do que de venda, né? Mas eu sempre me destaquei por isso, eu sempre gostei. Mas eu gosto de vender mesmo. O pessoal das unidades, quando eu vou nas unidades que tem... Fala assim, ó, vamos num cliente, cara, é a minha alegria, né? E quando eles vão, só que ninguém fala, né? Só eu. Quando chega do cliente, cara, não tem, eu não consigo. Eu amo a venda. E a área comercial é isso, você tem que fazer o que você gosta, né? E você gerar relacionamento e conseguir gerar negócio e ganhar dinheiro e viver daquilo que você gosta de fazer, pô, melhor ainda, né? E a venda é desafio, né? Você gosta de um desafio, né? Eu gosto. Eu gosto de desafio e eu sou muito competitivo, né? Então, isso aguça muito ainda essa questão da venda. Todas as empresas que eu passei, eu sempre fui destaque na parte da venda, porque eu não gosto de ficar para trás. Eu sempre fui muito competitivo, né? Então, eu acho que a pessoa que está na venda, ela tem que ter isso. Né? Ela tem que ser audaciosa, ela tem que pensar grande, ela tem que querer evoluir. Eu acho que quem gosta de comodismo não pode trabalhar na área comercial. Não tem que estar na venda. Não casa uma coisa com a outra. Né? Venda é um processo de evolução todos os dias. E você precisa melhorar sempre. O que eu preciso fazer de diferente dos demais para que eu possa me destacar? É isso. Vai trabalhar mais? Vai. Vai correr mais? Vai. Vai ter que gastar mais saliva com o cliente? Vai. Mas para você ser melhor, você tem que construir isso, né? Sim. Tem que buscar isso, né? Meu pai... Eu sou filho de pais separados, né? Minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Então, assim,
não tenho muita lembrança, né, da vida, assim, materna, né, e dos meus pais juntos, mas meu pai sempre foi um cara muito guerreiro e ele nos criou, né, tanto eu e minhas 2 irmãs, enfim, depois ele se casou de novo, né, e teve mais 2 filhas e tal. Mas o meu pai, eu sempre falo, é um herói pra mim, porque o que ele fez, da forma que ele nos educou, né, mas ele sempre mostrou o caminho. Nunca vai ser fácil. Você tem que conquistar aquilo que você quer. Tem que correr atrás, tem que buscar, tem que se dedicar. Ele sempre fez isso. Não tive condições de, eu vou estudar, terminar o 2º grau, vou fazer uma faculdade, tal. Não tive essa oportunidade. E acabei que terminei no supletivo, né, no 2º grau. Não fiz faculdade, mas tive um processo, um tempo assim que eu li bastante, fiz cursos e tal, melhorei muito, mas eu sempre fui de buscar, eu mesmo buscar alternativas e criar alternativas para ser melhor. E para melhorar quem está comigo também. Né? Sempre trabalhei muito dessa forma. Eu lembrei de uma história. É porque, assim, na venda, ser competitivo ajuda, né? Que você não vai querer ficar para trás, enfim. Mas o que você acha que uma característica sua que te fazia se destacar, assim, dentre os outros vendedores? Além de ser competitivo. Porque às vezes a gente que lida com muitos vendedores, com times de venda grande, às vezes a gente vê uns vendedores que se destacam e outros que não se destacam. Só que assim, o que será que diferencia? Agora, no seu exemplo, o que diferenciava dos caras que não se destacavam? Iniciativa. E quando eu entrei na telefonia, Júnior, o que acontecia? O pessoal ficava muito na indicação e tal, não tinha muita questão de prospecção. Todo lugar que eu ia, eu falava do que eu fazia. Quando eu comecei a trabalhar com telefonia, eu saí da bijuteria e fui trabalhar na telefonia, de vendedor externo da Global Telecom, vender celular. Eu entrava no ônibus, eu falava com as pessoas dentro do ônibus. Opa, tudo bem? Ônibus cheio de gente, cara. Você não era agente secreto, né? Não. Eu lá, crachazinho, Global Telecom, cartãozinho no bolso. Opa, tudo bem? Você tem celular? Não. Você gostaria de ter? Eu gostaria. Olha, então eu trabalho na Global Telecom. Tá aqui. Né, no lugar mais improvável, né? A pessoa dando de ônibus vai ter dinheiro para comprar celular. Eu fazia o quê? Eu era externo, mas tinha uma loja que tinha um shopping aqui. E o que eu fazia no sábado? Sábado sempre tinha muito movimento. Mas a gente não podia ficar na loja porque a gente era externo. Eu ficava lá fora. As pessoas que estavam olhando a vitrine, eu falava com as pessoas. Opa, tudo bem? A loja estava cheia de gente. Então, a pessoa parava na vitrine, olhava, a loja estava cheia. Mas ela tinha interesse de compra. E eu chegava. Ô, Helena, tudo bem e tal? Eu trabalho nessa loja. Você tem algum aparelho que se interessa? Eu tenho e tal. Então eu vou lá buscar, vou te mostrar. Oi. Aí eu entrava na loja, buscava e fazia a venda lá fora. Aí até um dia, né, as vendedoras reclamaram que eu fazia venda. Falei, viu, eu não sou externo. Externo é da porta para fora. Então, assim, é iniciativa. Porque eu fazia diferente do que os outros, né? Assim, os outros vendiam 20, 25 aparelhos. Eu vendia 50, 60, 100. Cheguei a vender. Entendeu? Mas, cara, e como eu era garçom trabalha 24 horas, né, cara? Então, quando eu era acostumado a trabalhar sábado, trabalhar domingo e tal, trabalhar até de noite. Então, eu começava muitas vezes 8 horas da manhã e parava 10 horas da noite, entendeu? Vendendo celular. Né? Eu ia nas empresas, no horário de intervalo, falava com os funcionários, falava, olha, eu não posso te atender agora. Posso ir na tua casa depois das 6? Pode. Eu ia na casa das pessoas e levava o celular, mostrava e tal, entendeu? E vendia. Então, quer dizer, a iniciativa de você fazer algo diferente. Você vai ser melhor? Vai. O que você faz de diferente que os outros não fazem? Esse é o principal. Vai ter um custo. Tem o custo, mas lógico, tem a recompensa. Mas tem a recompensa, porque você tem que ser diferenciado. Se você quer crescer, se você quer evoluir, você precisa fazer diferente dos outros, você não pode ser igual. Hoje você vai ver quanta coisa é igual. E quem que se destaca? Se destaca aquele que é diferente, não é verdade? Então a venda é muito isso, né? Muita iniciativa. Muita iniciativa. Legal. E desse caminhar, Joey, como é que foi o seu início? Como é que se deu a sua vinda para a Transdesk? Olha só, Transdesk foi engraçado porque o Sidney, né, que me apresentou, Sidney é amigo meu de longa data, eu conheci ele em 2006 para 2007, atendi ele ele tinha uma loja de cosmético, fui atender ele na Vivo, eu trabalhava na Vivo e ele tinha essa loja. A gente não fez amizade ali não, mas tinha o Juninho, que hoje que tem a nossa unidade de Cascavel, é um dos sócios ali do Grupo Trinity. Ele era meu cliente na Vivo, ele tinha uma empresa de comunicação visual. E aí, ele era meu cliente, um dia ele me indicou o Sidney, tá? Eu fui lá, visitei o Sidney, acabei que a gente não fechou o negócio. E depois de uns 3, 4 anos, eu estava na Rede Cash, que era um correspondente do Banco do Brasil. Eu era gerente estadual, cuidava do estado todo. Tinha 35 lojas no estado. E eu precisava de um supervisor de vendas. E o Juninho,
que tinha o Luiz, que fazia os móveis para nós das lojas, que a gente também era franquia na Redcash. Então ele fazia as lojas e um dia ele comentou comigo que ele estava contratando alguém para fazer comunicação visual. Queria que eu conversasse com essa pessoa porque ele queria me entregar a loja pronta. Falei, beleza. Aí fui ver quem que era, o Juninho. E fazia anos que eu não vi o Juninho. Aí, pô, Juninho, beleza e tal. Ele começou a fazer as lojas para nós da Redcash. Aí um dia eu cheguei para aprovar uns materiais com ele. E eu falei para ele, cara, tô cansado e preciso de um supervisor de venda, cara. Eu preciso de um cara bom. Ele falou, tem um cara bom para te indicar. Cara, deu 5 minutos que eu saí de lá, tocou o telefone, aqui é o Sidney, tal, né? O Juninho falou que você tem uma vaga, enfim, e conversei com o Sidney. E acabei contratando ele. Uhum. Ele foi meu supervisor por 1 ano e meio. Por 1 ano e meio lá na Redcash. Depois perdeu a concessão do Banco do Brasil, enfim, teve umas mudanças. Aí eu fui para Crédito Fácil, o Sidney foi fazer outras coisas, mas a gente sempre manteve a amizade. E aí, quando começou a questão da Transdesk, ele estava vendendo software rural, né? E o Luiz Cláudio sempre... O Cid tinha acabado de se converter. Uhum. E o Luiz Cláudio sempre falava da Transdesk pro Cid. Só que a Transdesk era o quê? NTT, tal, né? Tinha uma questão de proteção veicular bem no início. Falava isso para ele e ele falava, olha, isso aí é com o Fábio, que é o meu cunhado lá, que é caminhoneiro. Né? O Sidney falava para ele. E um dia ele teve uma visão de Deus, assim, que ele pedia muito para Deus dar um caminho para ele, né? O Sidney falava muito isso. E um dia Deus falou assim, olha, eu tô mostrando para você e você não quer ver o negócio. E ele teve o entendimento que era Transdesk. E aí ele foi conversar com o Luiz Cláudio, o Luiz apresentou para ele e tal, e começou. E nessa época ele me contou isso. Falou, falei, legal. Aí o que acontecia? Tinha um churrasco de domingo, um grupo de caminhoneiro, me chamava para ir junto. Eu ia lá, conhecia e tal, né? Uhum. Mas nessa época eu tava na Claro, tava trabalhando na Claro já. Tinha saído da Crédito Fácil e tinha ido pra Claro. E aí eu ia nesses encontros e tal, e ali tudo bem no começo ainda, a Transdesk representava uma outra associação. Aí quando foi em novembro de 2013, e eu falava pro Cid, não, esse negócio é legal, um dia isso pode virar franquia, falei pra ele. Ele, pois é, cara, a gente tá colocando gente pra vender e tal. Eu falei, olha, tem algumas pessoas que eu posso indicar. Aí fui em Moarama com ele, indiquei o Cássio lá, que era um parceiro nosso, que trabalhou comigo na Crédito Fácil, tinha uma carteira de caminhão grande de financiamento para vender, né? A proteção veicular pro caminhão, enfim. E aí eu falei uma vez pro Cid, falei, eu gostei, esse negócio é legal, cara, um dia se tiver alguma oportunidade você me chama. Aí em novembro de 2013 fundou, na época, a SEG Truck, chamou a gente para assinar lá, eu sou um dos fundadores, né, da SEG. Então, assim, oficialmente, antes de você fazer parte, você já ingressou com as unidades ali, já mostrou um caminho de franquia. Foi. Eu falava, a gente falava isso. E eu falei pro Cid, falei, cara, na época, eu falei, tem que ter mais gente. Pessoas de confiança no local, né? Porque até quando eu apresentei o Cássio para ele, falei isso. Falei, olha, alguém que já tem uma carteira de clientes, que é bem relacionado na cidade, que pode representar a tua marca lá. É mais fácil de você vender assim do que você ter que pegar alguém do zero, treinar e tal, porque ele já tem uma rede de relacionamento. E nisso já tinha vindo o Juliano de Tapejara, né? Que estava começando com eles ainda, eu já tinha conhecido o Juliano. Apresentei o Cássio e tal. Então, foi dali. Aí, em novembro, foi fundada a SEG Truck. E o Cid falou para mim, olha, eu gostaria que você viesse fazer a parte comercial. Como é que você tá lá na Claro? Eu falei, eu ganho X. Ele falou, não, então não dá. Não consigo pagar isso pra você, não. Eu falei, mas quanto você consegue pagar, Cid? Já consigo tanto. Eu falei, não, beleza. Era bem menos do que eu ganhava, né? Eu falei, não, beleza. Cara, eu quero o desafio. Telefonia eu sei fazer, mas não foi uma coisa que eu gostava, sabe? Uhum. Sempre me dei bem, sempre vendi bem. Devo muito da minha história à telefonia, né? Porque aprendi muito ali. Conquistei muita coisa na telefonia. Mas, cara, pra mim conheci muita gente. Pra mim já tinha dado aquilo lá. Não era mais o que eu gostava. Eu queria um desafio novo. E aí ele falou, então beleza, você assume o comercial. A gente era em 6 pessoas, eu acho. Contando o Sidney, o Léo, todo mundo, né, era 6. E aí o Sidney falou assim, eu vou organizar a parte interna e você vai vender. Eu falei, beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos já começar a montar as unidades, né, no mesmo padrão como se fosse uma franquia. Vamos trabalhar com padrão de marca, com padrão de material, com padrão de uniforme, padrão de atendimento. Vamos começar um negócio bem organizado. Porque até então a proteção veicular era um negócio muito no papel de pão, sabe? Uhum. O cara lá escrevia um negócio no carbono, entregava pro cara e, sabe, desse jeito. Não tinha um padrão, não tinha uma qualidade. E a gente começou um trabalho assim, mostrando
um atendimento diferenciado e mostrando, levando a Transdesk já no início como um padrão de qualidade diferente de atendimento. E começou assim, né? E aí eu fui pra rua vender. Entendia caminhão? Entendia nada, cara. Nem sabia o que era um caminhão direito. Entendeu? E sabia o que era uma quinta roda? Não sabia mesmo. Não sabia o que era um 6x2, 6x4. Não sabia. Tipo, não tinha ideia nenhuma. E a gente aprendeu no dia a dia, na rua, vendendo. E aí começamos a colocar as pessoas que a gente tinha relacionamento, que a gente conhecia, né? Aí também o Sidney conhecia algumas pessoas, o Léo, o Luiz. E aí foi vindo as pessoas, a gente foi treinando, foi capacitando. E aí foi formando as unidades, né? Uhum. E a coisa foi acontecendo. E tamo aí hoje, né? Tamo aí, passados 10 anos, né? Passados 10 anos, exato. É muito 10 tempo. anos tamo Quer aí, dizer, né? 10 anos não é tanto tempo, mas é muita história, né? Rapaz, é história. Esses dias me perguntaram assim, quantos 1.000 quilômetros você tem rodados na Transdesk? Eu falei, cara... Alguns, né? Eu falei, olha, teve um ano que eu calculei, né? Eu tinha dado 82 mil quilômetros no ano. Entre tudo, assim, né? Viagens de avião, de carro e tal. Né? Então eu tinha andado 82 mil quilômetros no ano. Né? Mas depois nunca mais fiz essa conta. Essa conta acho que foi em 2016 que eu fiz. Nossa, então. Mas nunca mais fiz. Mas é muito quilômetro rodado e muita história. Muita história. Muita história. E no início também, não foi só flores, né? Teve perrengue também, né? Eu lembro de algumas histórias que você conta nas viagens, que é bem isso, nas viagens a gente vai falando de história, né? Você falando, né, tá indo lá pra Vilhena, aí para em Cuiabá, conhece um cara da unidade ali. Sim. E aí depois e assim foi a expansão, digamos, da Transdesk, que foi mais ou menos assim, né? Foi se conectando com outras histórias, né? Você pode falar um pouquinho aí do que mais te impactou nesse Júnior, período? eu acho que assim, cara, o principal do que a gente tem aqui dentro, do Grupo Unos, né, é o princípio. Eu acho que Deus acima de todas as coisas. E Deus sempre trouxe as pessoas certas no momento certo para nós. No início, muitas vezes eu pensava assim, da força do nosso braço, é pro nosso mérito. Cara, nunca foi. Sempre foi a vontade de Deus. E a gente tá aqui para servir o que Ele direciona. Eu acho que o principal é isso aqui dentro. E é o que a gente fala para todo mundo e é o que a gente vive aqui. E o que a gente prega e tenta mostrar, né? E essas pessoas a maioria que veio também são pessoas que foram restauradas, sabe? O Júlio, né, cara? Poxa, quando a gente conheceu ele em Cuiabá, ele e a Rafa, eles tinham um negócio, tinham quebrado, tava assim com a vida arrebentada, precisava recomeçar. Só que ninguém dava oportunidade pra eles, entendeu? E o Júlio é engraçado porque ele veio atrás. Ele mandou e-mail, ele ligou. Eu lembro que eu tava voltando de Curitiba, o pessoal da assistência... você entendeu? O pessoal da assistência falou, viu, tem um cara de Cuiabá aqui, cara. O cara ligou umas 3 vezes já. Quer falar contigo. E eu falei, olha, quando eu voltar eu organizo e vou ligar pra ele. E no outro dia ele ligou de novo, me mandou e-mail e tal. Eu falei, rapaz, esse cara quer, né? Igual você indo lá 8 vezes pra... Exatamente. E aí, cara, a gente chegou lá, eu e o Léo, né? A gente foi pra Cuiabá, a gente tava indo pra Vilhena e passamos em Cuiabá. Conhecemos ele e a Rafa e bateu o santo, assim, no início, né? E até eu lembro que o Sidney falou assim, olha, vamos trazer as pessoas, vamos analisar melhor o perfil das pessoas que nós vamos trazer, pra gente fazer uma rede, né, com uma qualidade boa e tal. E aí o que acontece? Vamos avaliar tudo, Serasa, enfim, vamos fazer uma avaliação completa e tal. E aí, cara, do dia que a gente conheceu o Júlio, nós não fizemos avaliação nenhuma. Entendeu? Foi assim, bateu o santo, né? E até o Léo falou pra ele no dia, falou, olha, você quer trabalhar, cara? Ele falou, o que eu mais quero. Ele falou, então você vai trabalhar, vou te dar a oportunidade. E eles são muito gratos, né? Pela oportunidade, e nós somos gratos por ter eles como os nossos amigos, né? Porque a maioria da rede hoje, se a gente for falar, a gente não tem uma relação de... Existe a relação comercial, a relação empresarial, existe, é necessária. Mas a nossa relação é mais de amizade do que qualquer outra coisa. Porque a gente vai hoje nas unidades, a gente tá dentro da casa deles. A gente tá conhece dentro da o família. parente deles. A gente tá no mesmo âmbito dos amigos deles, né? O Júlio mesmo tem amigos deles lá que viraram nossos amigos, né? Que a gente vai lá e vê o pessoal, enfim. Então, teve muito essa questão de família, né? Acho que Transdesk é muito isso, né? Muito família. A gente pega o exemplo do Juliano Tapejara, a família inteira
né? Trabalhavam na Transdesk, alguns acabaram saindo e tal, mas a família inteira, algo de bom que ele conquistou e ele quis trazer isso para dentro da família dele. A gente vê que nem o Júlio e a Rafa, né? São casais, o William e a Silene, né? Que trabalham lá em Maringá, e assim por diante. A Rose e o Nilton agora tá... A Rose e o Nilton, deles, né? Tá o filho dele trabalhando, o Juliano mesmo, o Felipe tá dentro da unidade, trabalhando. Então a gente tá vendo assim, né? Continua. Isso vai continuando, isso é muito bom, né? Mas Deus sempre fez e mostrou o caminho. Eu vou te falar assim, a gente fez um planejamento para fazer um negócio? Não, foram acontecendo. A gente sempre dobrou o joelho e orou, né? Sim. Orou para Deus trazer, para Deus cuidar, enfim, para Deus sempre nos abençoar. Ele tem feito isso. E o principal da Transdesk é cuidar de vidas, né? E por que não transformar vidas? E aqui no Poddesk, quem está nos assistindo, né? Está nos ouvindo também, vai ver muita história disso. Né? Sim. A gente tá no terceiro, né? Teve o Luiz, teve o Léo e eu aqui, mas vai ter as unidades, vai ter o pessoal, vão ver muita história bonita, né? De muita gente que se transformou aqui. Eu falo, a minha vida foi transformada aqui dentro, porque eu conheci Jesus aqui, entendeu? E Jesus mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Então acho que o principal é isso que a gente tem que levar, né? Como Transdesk. Acho que o trabalho, o negócio, ele tem que ter um princípio. E o princípio principal disso é o quê? É a gente falar de Jesus, a gente falar de Deus, a gente dar testemunho, a gente poder abençoar vidas, abençoar pessoas, abençoar nossos clientes, de levar um serviço de qualidade, né? Então, é isso. Legal. Muito legal mesmo, realmente, né? Tá vendo, Helena? Pra que você quer virar PRF? Continua na Transdesk. Eita. Ô Joey, mas assim, então, quando você veio pra Transdesk, você acompanhou aquele início lá da salinha do Posto Sabiá, sim. Que foi pro outro endereço lá na... Castro Alves, e foi vindo, e foi vindo. E lá naquele início, você imaginava que ia ter toda essa proporção? Porque assim, vocês começaram eram em 4 pessoas, 6 pessoas. 6. E hoje, se a gente para pra contar, a gente não consegue São contar. Mais de 500 funcionários. Porque assim, começou a Transdesk e dela nasceram todas as outras empresas, né? Assim, então assim, não aumentou, a Transdesk não só cresceu, o grupo surge e cresce, né? Nisso tudo. Da Transdesk, na época, veio a SEG, né? SEG Truck, que foi a associação criada na época. Então era SEG Truck Transdesk. Aí precisava ter um serviço de excelência no atendimento. Aí começou, vamos ter a TK Assistência. A TK, acho que todo mundo sabe, né? A história, né? Era o Léo, né? O nosso CEO, o presidente, né? O Léo era assistência 24 horas, sinistro, análise, documento, perito. Foi ele que fez uma vistoria e veio de tirar foto e filmou? No começo foi. E aí ele fazia tudo, né? Então, e a gente começou a fomentar outros negócios, né? Para poder atender essa demanda que vinha da própria SEG Truck. Então a Transdesk sempre foi a marca comercial, a Transdesk sempre vendeu. Aí vendia produto da SEG. Que operacionalizava? Que daí tinha assistência 24 horas e tal, que foi a TK, e a TK foi criando o corpo. Hoje é uma das principais empresas do grupo e com uma excelência de serviço magnífica. A gente vê a TK hoje, né? O trabalho do Oscar, do Zamião lá, o que eles desenvolveram, né? O que eles criaram lá de inteligência, de controle, enfim, é um negócio fantástico. É responsável pelo sucesso. É responsável pelo sucesso e principalmente pelo bom atendimento que a gente tem até hoje, né? Equipe hoje lá também, nosso operacional, né? Da SEG Truck, da STCOP, da Viavante, enfim. O atendimento sempre foi um diferencial. Porque o mercado do transportador, todo mundo quer vender para ele. E o cara não quer comprar. Né? Tem clientes que eu vou assim e falo, olha, você está em empresa tal, por que você quer mudar? Aí ele fala, eu quero mudar por esse motivo. E de cada 10, 9 fala que quer mudar por causa do atendimento. Entendeu? Então assim, você precisa ser bom nisso. Atendimento, retorno, principalmente uma coisa que eu sempre bati muito com as nossas... Retorno. O cliente te pediu algo, ele espera uma resposta. Então o retorno é muito importante, né? Se você não consegue, passa para alguém fazer, enfim... Mas precisa ter um retorno. E a gente cresceu muito nessa questão do atendimento. No entanto, e por muito tempo, mais de 65% das nossas vendas foram indicação. Indicação por quê? Porque o cliente foi bem atendido. E o cliente, quando ele é bem atendido, ele indica. Ele fala bem do negócio, né? Tem alguns clientes que quando eu vou atender, eu falo, olha, nesse serviço que você está contratando, o que é mais importante para você? A maioria deles fala atendimento. Pouquíssimos, raros falam que é preço. É atendimento. O que você busca? Atendimento. Porque se ele é bem atendido, raramente ele vai mudar. Ou ele muda por preço, ou ele muda por mau atendimento. São essas questões.
né? Então, muitas vezes, o maior desafio é o quê? Né? Você conseguir andar com preço atrativo com um bom serviço. Porque o bom serviço nunca é o mais barato. Uhum. Né? Uhum. Então, você conciliar essas coisas é a parte mais difícil. A gente vem passando por transformações na empresa, enfim, vem melhorando bastante isso, tentando conciliar essas coisas e a gente tem conseguido. E aí, depois da TK, surge a TDK? A TDK foi bem no início. A TDK foi antes da TK. Antes da TK. Foi. Ela tem uma história engraçada, cara, que o nome da TDK fui eu que falei pra dar TDK, É? sabia? É. A gente tava lá no Poço Sabiá, tava eu, o Sidney, o Juliano e o Francis. Chegou na sala. E o Francis falou assim, olha, não vai dar pra gente colocar Transdesk corretora de seguros. Não tem como, falou um motivo lá. Aí o Sidney falou assim, pô, e agora? Então a gente precisa pensar em outro nome. Aí eu olhei e falei, Transdesk, né? TDK, a vibração do Transdesk. Então. Uhum. Falei, TDK, corretora, por que não? Aí eles olharam assim, TDK, tenta lá, Francis, TDK, corretora. Deu certo. Virou massa. TDK, corretora. Foi assim. A TDK, ela nasceu por causa do terceiro? Isso. Na verdade, o que acontecia? O início da Transdesk, né, sempre foi o quê? Buscar uma pólice coletiva. De seguro que na época a Mutual fazia. E o que aconteceu? A Mutual começou a fazer para algumas associações e o que eles faziam? Não colocavam o risco bom, colocavam só o risco ruim. Aí a pólice só tinha sinistro, não tinha viabilidade. E a Mutual não, quem fazia, o terceiro fazia era a Mutual para nós e quem fazia era a Generali, que tinha a pólice coletiva. Generali fazia isso. O que aconteceu? Não deu certo, né? Generali parou a operação no Brasil na época com aquilo. E associações ficaram mal vistas no mercado segurador justamente por isso. Uhum. Porque a ideia da associação era o quê? Ter uma pólice de seguro coletivo. E quando começou a Transdesk, o intuito era esse. Ter a pólice. Nunca foi de fazer autogestão. Nunca foi. E aí, como a gente não conseguiu o casco, falamos o quê? Olha, vamos colocar pelo menos o RCF dentro de uma companhia. E aí teve a parceria com a Mutual. E era o Deuclésio na época, o irmão do Luiz, que era o corretor. E só tinha o Deuclésio. E começando o Juliano. Né? O Juliano era gesseiro. Ele estava virando, começou a trabalhar, não era corretor ainda. Depois, né, ele se transformou em corretor de seguros. Mas aí começou essa parceria com a Mutual, na época da TDK, porque ele falou, vamos colocar em outra corretora, não tem lógica, vamos nós ter a nossa corretora e nós ganhar a comissão sobre a nossa produção. E foi assim que surgiu a TDK. E aí depois a TDK começou a crescer e a gente viu a possibilidade do seguro transporte, né, que é hoje a maior carteira que nós temos dentro da TDK. Aí depois veio condomínios, depois veio empresarial, o Vida, né, também se transformou um excelente de um negócio para nós. E hoje a TDK, ela caminha sozinha, ela tem os clientes dela. A maioria das empresas do grupo hoje, ela já tem a vida própria, né? Uhum. Então, assim, já tem carteira de clientes e tal, e vai caminhando. É legal falar dessas empresas, porque a gente começou essa pergunta agora falando da Transdesk, né? Isso. E aí tiveram outras iniciativas, outras empresas que tentou e ficou pelo meio do caminho, enfim, Sim. algumas aventuras, mas a gente também agora tem, por exemplo, a BR Center Truck, Sim. que também é uma outra empresa do grupo que surge com o objetivo também de, igual você falou, atendimento. De entregar a qualidade na reparação do caminhão, por exemplo. Exatamente. Né? A BR surgiu quando? 18, 19? A BR Center, se eu não me engano, foi em 2018. E veio de uma necessidade também, teve uma oportunidade de uma estrutura que o grupo conseguiu comprar e de montar uma oficina, porque sempre foi uma vontade, principalmente do Léo, o Manuel na época também falava muito, o Sidney, de ter uma oficina para ter uma qualidade de serviço diferenciada, entendeu? E conseguimos, né? Hoje a BR está lá, a BR Center, é excelência, tem excelência no serviço que entrega, todos os caminhões que entregam, os clientes ficam muito satisfeitos. E a gente tem hoje várias oficinas parceiras no Brasil inteiro, né, que prestam serviço para nós. Mas a BR Center, ela é excelência, né? Vem clientes de fora conhecer aqui a BR Center. Tem clientes que tem um acidente lá no Mato Grosso e falam, olha, eu quero que me arrume meu caminhão lá na BR Center. Né? E acaba vindo para cá para arrumar, enfim. Então se tornou uma referência também, né? Legal. Uhum. Quanta coisa, né? Vindo de uma ideia, né? De um negócio, né? E de uma necessidade também, né? E sabe o que é legal também? Tem um vídeo muito antigo no YouTube, que é um vídeo corporativo da Transdesk, né? Um vídeo institucional. E aí você olha aquele vídeo e você vê os mesmos rostinhos ainda, né? Então, lá tem o Juliano da TDK, aparece a Letícia da SEG, a Juliana e muitas outras pessoas, né? Enfim, mas como é legal também, porque é um vídeo lá do início, né?
Sim. E ainda era todo mundo trabalhando, assim, numa sala comprida. Era tudo assim, junto, tudo misturado, junto, né? aham. Enfim, e essas pessoas ainda estão aqui, né? Estão crescendo com a gente. Então, isso é muito legal A gente também, tinha, né? quando tava na Castro Alves, vocês citaram antes, né? Quando mudou pra Castro Alves, era tudo lá. TDK, o suporte, segue, tudo. Era tudo junto. Depois começou a criar corpo, né? Até você perguntou pra mim antes, você imaginava que ia ficar desse tamanho. Exato. Não, eu nunca imaginei. Eu acho que quando a gente tinha 8 unidades, a gente tava lá na Castro Alves, pra mim, acho que era aquilo lá. Aham. Entende? Só que teve uma coisa que, tanto eu como o Sidney, né? Que o Sidney era o diretor comercial antes. A gente sempre foi muito agressivo na parte comercial na venda, entendeu? Então não tem como você ficar pequeno se você vende muito. Se você vender bastante, você vai crescer. Então a gente sempre foi muito agressivo na venda e a gente ensinou as unidades a trabalharem assim, né? De ter iniciativa, de correr atrás, de buscar, de ter resultado. E aí foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Como eu falei antes, né? Nunca paramos assim, vamos fazer um planejamento, né, do tamanho que nós vamos ficar, vamos um dia ter 500 e poucos funcionários e tal. Não, nunca pensamos nisso, né? Mas aquilo que eu falei antes, né? Deus tem feito, tem trazido as pessoas, tem trazido os negócios e tem feito um monte de milagre. Nesses 10 anos, até no nosso evento, né, que a gente teve em fevereiro, que eu fiz questão de falar dos milagres que aconteceram em 10 anos aqui dentro. E do cuidado que Deus teve conosco até hoje. E a gente vive milagre todos os dias aqui nessa empresa, gente. Incrível, né? Coisas improváveis que acontecem, a gente vê, olha, o Senhor está cuidando mesmo. Porque isso aqui jamais ia acontecer. Né? E outros negócios novos que têm acontecido para nós também, que... Qual a probabilidade? Vamos pensar, né, agora, da operação do pneus, né? Com a Halso, a gente ter uma exclusividade no Brasil de um pneu com uma qualidade tão grande como é o pneu Halso. De a gente olhar hoje o mercado, olhar e falar, opa, esse pneu é diferente. Esse pneu aqui vai incomodar muita marca grande. É uma qualidade extrema, é um pneu muito bom. Aí a Transdesk, o Grupo Unos, né? Ele ter a exclusividade de trabalhar o país todo, o Brasil, com uma marca tão boa dessa. Então, assim, isso que eu falo. Como assim? Grandes players do mercado hoje de pneu. A gente fala hoje o mercado do pneu é um mercado gigantesco, muito agressivo. Tem muita gente forte dentro desse mercado. E aí nós, de Cascavel, né? Ter um negócio para atender o Brasil inteiro. Então, assim, a gente vê o mover de Deus nessas coisas, sabe? A gente vê a mão de Deus nisso. Não tem outra explicação, né? Não tem. Não tem mesmo. E voltando um pouquinho aqui, eu me lembro que uma vez você estava num trabalho que você acho que trabalhava com alguma coisa de alimentos. Ah, sim. Né? Acho que foi uma pequena passagem de 4 meses. 4 meses, né? E a gente está falando aqui de construir as coisas, né? Eu vejo que hoje as unidades, a gente está com 21 unidades, né? No Brasil inteiro. E a gente fica naquela coisa de, galera, vamos lá, vamos vender, vamos apresentar, porque a gente tem um produto bom, a gente tem bom atendimento, a gente tem bons prestadores, a gente tem bom nome no mercado, vamos vender e tudo mais. E aí, só que às vezes esse discurso assim, a gente vai, repete, e cai no automático, né? E aí a gente tava conversando aqui sobre ser diferente, eu me lembrei dessa história. Você podia contar um pouco pra gente de quando você trabalhava lá com alimento? Sim. E que foi uma experiência todo mundo fazia igual, mas você teve uma ideia de fazer diferente. Teve quando eu tava nessa transição da Cred Fácil, né, que eu acabei saindo de lá, eu entrei numa distribuidora de alimentos, né, aqui de Cascavel. E aí, uma marca forte, uma marca grande. Era da distribuidora da Nestlé. E aí, o que acontecia? Até na entrevista, quando eu fui fazer a entrevista, foi o Sidney que me indicou pra esse negócio, cara, você acredita? O Sidney, olha, ele saiu de lá, a gente trabalhou junto, aí ele me indicou pra Gestlé, que era o broker aqui que representa a Nestlé, e aí depois eu saí de lá e ele que me indicou pra Claro. A oportunidade apareceu pra ele me indicou na Claro, depois ele me contratou na Transdesk. Então você vê, eu dei um emprego pra ele e me deu 3, né? Eu acho legal lembrar disso porque, né, você vê, né? Como é a vida, né, cara? É verdade. Então, essa foi uma experiência legal, Júnior, isso aí, porque quando eu fui fazer a entrevista nessa empresa, a pessoa que estava me entrevistando falou assim, você não conhece do produto. Por que eu tenho que te contratar? Estou buscando alguém que conhece do produto. Eu falei assim, quem vende o teu produto são pessoas. De pessoas eu entendo. Se eu saber fazer as pessoas melhorar o potencial delas e venderem mais o seu produto, vai crescer. E o teu produto, eu vou te falar que em 2 semanas eu pego.
Agora vai do que você quer. Você quer alguém que só vai falar de produto ou alguém que desenvolve pessoas? Foi audacioso. Mas é verdade. Sim. Né? Aí ele falou, não, beleza, vou te contratar. Então tá bom. Aí comecei, né? Então, cara, todo dia, 7 horas da manhã, tinha uma reunião matinal. Todo dia. O que você fala pra equipe de venda todo dia? Eles tinham uma cultura de cobrança, cara. Cobrar. Falei, cara, não é assim. Né? Você tem que ensinar e tal. E aí comecei a pegar os vendedores ruins, os que menos projetavam venda, e comecei a ir pra rua com eles. Teve um vendedor lá que fazia 4 anos que ele estava na empresa e falou, viu, você é o primeiro supervisor que vai na rua comigo. Olha só. Eu falei, como assim? Ele falou, é verdade. Mas como é que era? Não, só ligava e tal. Eu falei, não. Como é que você faz? Aí você pensa assim, Nestlé, né? Tirar pedido. Que nada, cara. O mercado é extremamente competitivo. Tem atacado que vende, tem venda direta da própria fábrica. E a gente atendia o mercado do bairro, a lanchonete. Era pequeno, né? O broker ele atende um mercado específico. E aí você chegava lá, o vendedor falava assim, olha, o que você precisa hoje? Eu falava, cara, 3 caixinhas de chocolate. Chamava assim o kit candy bar, que era Prestígio, Charge e Choquito. R$90 era o kitzinho na época. Aí o vendedor, tá, obrigado, tchau. Eu olhei aquilo e falei, tá, como assim? Eu falei, ó, viu, no próximo deixa que eu vou falar. Não, tá bom. Chegamos no mercado, num bar, cumprimentei o dono, sou supervisor e tal. Posso dar uma olhada, o que você precisa aí e tal? Opa, fica à vontade de conhecer o mercado e tal. Daqui a pouco a gente conversa. Falei pro vendedor, vamos olhar o que não tem na gôndola de produto nosso. Não, mas ele sempre pega tal coisa. Falei, viu, interessa, de alguém ele compra. Vamos olhar? Vamos olhar. Aí eu lembro lá, caldo, eu lembro lá, chocolate, enfim, né? Tem muito produto da Nestlé. Fizemos uma lista. Aí chegamos pra ele e falou assim, olha, tem essa lista aqui. Daí ele falou, não, eu só quero o chocolate porque esse aqui eu como do atacado. Eu falei, por que você come do atacado? Não, porque ele me dá um fardo de papel higiênico. Eu falei, quanto custa um fardo de papel higiênico? Ele falou, R$50. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você comprar 10 fardos de papel higiênico. Ele falou, como? Eu falei, olha só, tem essa lista aqui de produto, eu consigo fazer preço tal, e te dá tanto. Pode ser? Pode ser. A venda que era, na época, eu vendia lá R$150 pro cara, virou acho que 9 mil. Nossa. O vendedor me olhou e tal. Falei, cria necessidade. Vender isso. Precisa entender, né? O que você precisa? Qual que é a tua necessidade? O que eu posso te ajudar? Aonde que meu produto cabe para te atender? É isso, as pessoas compram por necessidade. Poucos compram por luxo. Né? Elas compram porque ela precisa. Só que você precisa mostrar para ela que ela precisa e que você tem o melhor caminho. Então, quando você pega um produto, né, específico como é um produto Nestlé, que você não dispensa falar de qualidade do que é o produto e tal, mas você tem uma própria concorrência dentro da tua própria marca. O que vai fazer você diferente, ele comprar de você e não comprar do atacado? Sim. Por que ele comprou do atacado? Porque não fardo de papel higiênico pra ele. Aí você ensinou ele Na a fazer cabeça conta. do cliente, eu tô ganhando. Eu ganhei. A hora que ele olhou, eu falou, opa, eu não tô ganhando, eu tô perdendo. Mas é papel do vendedor fazer isso e mostrar pra ele. E aí comecei a fazer isso. Aí teve um dia, essa história acho que é bacana de contar, eu já contei algumas vezes, até no podcast com o Thiago Concer a gente falou, né? Mas de que eu cheguei, a vendedora que atendia um atacado grande aqui de Cascavel, falou assim, olha, abriu outro atacado lá na frente e eu nem vou lá porque eu não vai comprar nada. Eu falei, então eu vou com você, vamos lá. Aí fomos no outro mercado, olhamos os preços, tal, criamos uma estratégia, pegamos todos os valores que o outro mercado estava vendendo, né, mais caro, do que a gente tinha mais barato. Chegamos para ela e falou, tô aqui, vamos te ajudar. Ela falou, mas como que vocês vão me ajudar? A dona, né, do outro atacado. Ela nem queria atender a gente. Eu falei, não viemos te vender não, nós viemos te ajudar. Ela, como assim que vocês vão me ajudar? Vamos te ajudar. Tem um tempinho para falar com a gente? Tem. Então, mostramos, todos esses produtos aqui, eles estão vendendo a tanto. Consigo fazer para você aqui um exemplo. Tinha barra de chocolate, ela vendia R$4,99 lá no mercado. Conseguia fazer para ela R$3,29. Ela podia vender a R$3,59, um exemplo. Entendeu? Produto por produto, né? E ela falou, beleza. Cara, nós vendemos quase 150 mil aquele dia para ela. Nossa. Teve que ir lá no broker, teve que cortar o pedido, porque senão ia faltar mercadoria para os outros. Nossa. Entendeu? E eu saí de lá, peguei a equipe, vendia 490 mil. Né? Eu saí de lá vendendo 1.300.000 em 4 meses. Uau. E até quando eu fui sair, o gerente lá não queria que eu fosse de jeito nenhum, Edson, amigo meu até hoje. E falou, não, fica aqui, cara, tem um trabalho para fazer e tal. Só que eu tive a proposta da Claro na época. Né? E o ramo alimentício, ele, vou te falar assim, trabalha-se muito, mas não ganha muito bem. Entendeu? É mais um giro. E eu já era acostumado, assim, trabalhava na rede de franquias, eu vendia franquias, então eu ganhava mais, né? Era já acostumado a ter um ganho maior. E eu até falo, muitas vezes as pessoas estão num segmento e se acostumam com aquilo, né? Tipo, ganhou pouco. Se acostumou a ganhar pouco e vai ficar naquilo. Não, cara. Acho que comercial, não. Comercial ele tem que ver que cada vez ele tem que ter mais. E as oportunidades vão aparecendo, né? E aí, aí o que acontece? Assim, a empresa era muito boa.
Mas a maneira de trabalho, eu não me adaptei muito, porque eu sempre fui mais pessoas, né? Desenvolver pessoas e tal. E lá era o resultado a qualquer custo. E aí, cara, você desenvolver as pessoas e o resultado a qualquer custo, e aí é muito na parte da porrada, da cobrança muito forte e tal. E as pessoas não gostam de trabalhar assim. É difícil você trabalhar assim, né? Sendo pressionado o tempo todo. Eu também não gosto de trabalhar assim. Eu sei que eu preciso entregar. Você tem que falar pra mim, olha, tem que entregar X por mês, beleza? Beleza. Aí deixa que eu vou dar o meu jeito. E eu vou trabalhar do meu jeito. Então, assim, aquela questão de pressão e tal, pra mim não funciona muito bem. E acabei indo pra Claro, né? E depois da Claro, eu fiquei 7 meses na Claro. E aí vim pra Transdesk. Seu maior período, assim, de trabalho, então, hoje já é aqui. Já é aqui. Porque eu fiquei com o Miranda, que é um grupo que eu fiquei lá, que era de Pato Branco, eu trabalhei na telefonia. Cara, devo muito a ele também. Pessoa que eu admiro bastante, o Miranda. Aprendi demais com ele. Aprendi muito, muito mesmo. Cara, se eu falasse pra você, eu acho um dos melhores vendedores que eu já conheci na minha vida é aquele cara. Ele é muito bom mesmo. Eu aprendi demais com ele. Eu fiquei 10 anos. Exatamente 10 anos. E aqui eu já tô 10 anos e meio, então. Então aqui Já passou. Já passou. E nessa jornada, você trouxe com você pra cá muitos amigos também, né? Sim. Às vezes a gente tá em algum lugar e eu descubro, sei lá, que essa pessoa já trabalhou com você lá não sei aonde. Então, tipo, Fábio. Já nem consigo lembrar, mas tem um monte de gente. Tem uma galera. Cara. Alisson, né? O Alisson. Pra você ver, né? O Alisson que tá com a gente aqui, ele me ensinou a vender celular. Quando eu saí da bijuteria, que eu entrei na Global Telecom vender celular, foi o Alisson que me deu o treinamento. O Alisson era vendedor. E a gente saía trabalhar junto. Falava assim, ele falava assim, olha, você vai pra um lado da rua e eu vou pro outro. E vamos entrar em todos os comércios oferecendo celular. O Alisson me deu treinamento, você vê. E hoje trabalha aqui com a gente, né? Que massa. Você vê o mundo dá voltas, né? O Fabiondo. O Fábio foi meu gerente, né? Na Vivo. Por tempos a gente trabalhou junto na Redcast, né? Eu era gerente estadual do Paraná, ele era de Santa Catarina. O Sartori era de São Paulo. Tá com a gente hoje também, fazendo a expansão. Enfim, então várias pessoas, né? A Letícia foi meu back-office na Claro. Entendeu? Você sabia disso? A Letícia, sim. A Letícia foi meu back-office na Claro, né? Então, tá conosco, cara, 10 anos. Patrimônio já. Patrimônio. Tá há 10 anos com a gente também, a Letícia. Então, assim, tem uma galera aí, né, cara? Tem uma galera aí. Legal. Eu acho que é bom isso, né? Sim. E o melhor de tudo é você ver que as pessoas gostam de trabalhar contigo. Acho que isso é legal, né? O Alisson ficou anos fora, a gente ficou muito tempo sem se ver e tal. E ele veio atender a gente pelo Omnilink um período. E quando ele saiu do Omnilink, o primeiro lugar que ele veio bater foi aqui. Agora tem o Bonin também, né? Que Bonin, cara, o Bonin, verdade. O Bonin foi meu gerente de contas na Vivo em 2003. Que loucura, né? O Bonin não sabia. Não sabia? Ele foi meu gerente de contas, eu conheci ele lá em 2003. Olha. E aí agora a gente contratou ele. Eu sabia que ele tinha ido pro pneu, que ele fez um trabalho de 14 anos, né, na Cantu lá, desenvolveu, começou o trabalho lá. E eu fui falar com o Ricardo, que é um cara que tá hoje na Siqueira Campos, Pneus, que é amigo nosso também. E aí o Ricardo tá lá ainda. E aí ele indicou o Bonin. O Bonin tinha saído do ramo. Né? Fazia 4 anos que o Bonin estava fora do ramo. E aí fui atrás dele. Conversamos e tal, e conseguimos trazer ele para a operação. E tá nos ajudando bastante aí no pneu. Show de bola. Ô Joy, e assim, quando você veio, que você começou a desenvolver o projeto das unidades, hoje são 21, né? Se a gente pedir para você a ordem, você vai lembrar, né? Olha, um pouco eu lembro. Bem certo, não sei se eu lembro. Mas eu lembro, assim, do início, assim. Ô, Joy, você vai ter que lembrar que depois a gente vai se pautar na sua lembrança pra ir conversando com eles, entendeu? Importante. Mas a primeira, então, foi Itapejara, né? Itapejara do Oeste. Vamos contar um pouquinho sobre como aconteceu? Foi o Juliano que veio até vocês? Foi um encontro? O santo bateu? Explica pra gente entender. Olha só, quem vendeu pro Juliano foi o Deuclésio, que é o irmão do Luiz Cláudio, né? Na época. E aí o Juliano era cliente, tinha um caminhão, e ele se acidentou lá em Sinop. Teve um acidente feio lá. E aí o que aconteceu? Ele conta essa história no episódio dele. E aí, cara, a Diane chegou pra ele e falou, olha, você vai ter que sair da estrada, né? Você vai ter que sair e tal. E aí o Deuclésio ofereceu pra ele uma representação. E aí ele conheceu o Sidney, e ele começou antes que eu, né? Só que aí foi em novembro de 2013, quando a gente comecei a conversar com o Sidney, eu conheci o Juliano aqui em Cascavel, que ele veio, que ele estava começando, ele tinha recém aberto a sala lá em Itapejara, ia começar, eu conheci ele e tal, e de cliente ele virou primeira unidade. E aí, é aquilo que a gente sempre falava, né, de ter um bom relacionamento. O Juliano, na região dele, ele tem um excelente relacionamento, conhece muita gente e tal. E começou muito o trabalho com a Transdesk lá em Itapejara, o pessoal comprando porque era o Juliano. Eu conheço o Juliano, eu confio no Juliano e vou comprar do Juliano. E foi assim. Aí quando eu entrei, a gente começou a fazer um trabalho de
ter equipe, ter mais pessoas, ir a campo, né? Eu lembro, a gente ia muito, Realeza, Francisco Beltrão, um monte de lugar lá bater porta, né? E pátio, né? Bater pátio, né? Falar com os caminhoneiros e tal. E a gente sempre foi muito de ponta, assim, né? E o Juliano até hoje, né? Tá lá e tá fazendo um trabalho bacana, a unidade dele tem crescido muito, né? Tem uma história bacana lá. Tapejara, mas ele conta isso, né? No poddesk dele. Exato. E o legal é isso mesmo, como você comentou no início, da questão da família Padilha, né? Então lá a família Padilha tá junto em peso, né? A gente tem, como grupo, a gente tem muita gratidão, sabe? Sim. Com o Juliano, porque foi o primeiro a acreditar num projeto, né? Depois o pessoal aqui de Cascavel, o Vinícius e o Júnior, né? O Juninho também, o William. O William eu conheci ele na Credifácil, eu conheci o William antes da Transdesk. Né? Eu conheci o William em 2012, trabalhando na Credifácil. O William era da BV Financeira na época e nos atendia lá. E eu conheci o William de lá já. Mais um contato. Mais um que era de antes também. Entendeu? Então, você vê, vai linkando, né, Sim. cara? E o William também, o William, se eu não me engano, acho que é a 4ª unidade que teve início, enfim. Então, são pessoas que acreditaram num projeto que não tinha nada no início, né? Você imagina, você investir, começar a representar algo que era uma salinha num posto lá, cara, de 20 metros quadrados, entendeu? Você tinha que acreditar nos caras que estavam lá. Era esse o negócio. Hoje não, né? Hoje é uma marca consolidada, né? Hoje tem a referência que nós temos no mercado, dos próprios clientes, prestadores de serviço. São mais de 4 mil prestadores de serviço no Brasil hoje que fazem serviço para nós, né? Então, hoje tem referência, muita referência. Né? E, Joey, você fala que lá no início você teve essa ideia de já pensar a Transdesk estruturada, né? Vamos pensar como franquia, né? E agora, você bem mencionou aí, a gente tá com esse time de expansão, né? Não só da Transdesk, mas dos produtos das empresas do grupo, né? E qual é o projeto daqui para frente? O que você pode dizer pra gente? A ideia é expandir mais unidades ou é estruturar melhor as regiões onde a gente já tem unidade, ou talvez não é nada disso? Qual é o projeto daqui para frente? Crescer. Transdesk vai crescer. A gente tem já com o projeto em andamento a questão dos microfranqueados, a gente já está trabalhando isso. Né? Então a gente está abrindo para conhecer novas pessoas, né? Estamos abrindo um negócio para receber mais, dar oportunidades para outras pessoas também. Por muito tempo a gente ficou somente com essas unidades, mas agora tem outras regiões que a gente vai abrir microfranqueados, também vai abrir mais unidades. A gente vai estruturar melhor as unidades também com microfranqueado nas regiões, né, de atuação delas. Então tem todo esse trabalho que a gente está fazendo. Vai crescer. A gente já começou, né, desde o início do ano fazendo isso, e agora a gente está expandindo mais. Estamos crescendo na venda online, é algo que a gente sempre quis e a gente veio trabalhando há anos para conseguir isso. Agora estamos bem felizes, né, Júnior? Estamos fazendo isso acontecer agora, né? Graças a Deus. Graças a Deus, e a gente está bem assim, animado com esse projeto e a gente vê um crescimento grande. O mercado hoje é online, né? Tem muita coisa, então a gente estava fora disso. Tem outras mudanças que a gente também está fazendo na nossa formatação de produtos, de alguns produtos e tal, coisas novas que a gente também está trazendo. Então, a Transdesk ela passa por um período de transformação. A gente está saindo. A Transdesk não é mais aquela empresa que tinha só o consultor no pátio do posto. Ela não é mais. Hoje é uma empresa que atende o grande transportador, o grande empresário, né? Ela tem uma excelência de atendimento, está levando solução, não só para o transportador, mas para outros nichos de mercado também. Como hoje a gente atende grandes condomínios, que são nossos clientes, né? Pela corretora, seguros empresariais, vida. A gente tem várias apólices grandes de vida, que são clientes da TDK, que vêm por meio da Transdesk, a Transdesk também está atendendo. Né? Agora o produto, que é o pneu, né? Que é um produto de uma qualidade, de uma excelência muito grande, que também a gente está entrando agora, então é inovar, né? A gente está formatando outros produtos, enfim, estamos mudando um pouco o consórcio, né? Realiza sonhos, né? Então, estamos indo para 6 anos já de parceria com a Demicon, uma parceria fantástica que a gente teve lá atrás, e hoje nós somos um dos maiores produtores lá no canal de plataforma, né, da Demicon, com o consórcio Transdesk. Então a gente realiza muito sonho também, né? Sim. Sonho da casa, sonho do carro, do caminhão novo, da carreta nova, enfim. É um produto que criou muito corpo dentro da nossa estrutura. Então acho que eu ouvi de um parceiro nosso, né? O produto de vocês é muito bom para estar na mão de poucas pessoas. Então acho que isso fez a gente repensar no modelo de negócio e olhar que a gente tem tudo para crescer. Acho que a Transdesk ela não nasceu para só ter 20 unidades, não.
21 unidades. Acho que agora é hora de a gente crescer, ter mais, lógico, bem estruturado, né? Com um crescimento realmente com muito pé no chão, fazer a coisa bem feita, não perder a qualidade. Eu acho que o problema maior, tem empresas que crescem muito, mas perde muito a excelência, né? Perde muita qualidade, perde muito o serviço que entrega, que fez ele chegar até ali. Sim. Então, acho que esse é o cuidado principal que a gente tem que ter. Nós vamos crescer, vamos, mas nós vamos manter a nossa qualidade, vamos manter o nosso princípio, né, que é o principal para nós, e vamos manter a essência do negócio. Acho que isso vai nos levar a ter mais sucesso. Senão o sucesso vira ruína, né? Se você cresce desorganizado e, enfim, perde a mão, o negócio não Exatamente. Então, quem está assistindo, né, sabe que vai estar nas redes sociais e tal, quer uma oportunidade de negócio? Procura a Transdesk, procura. Vem falar com a gente. Tem oportunidades boas aí. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Isso mesmo. Então, vem novidade boa por aí, né? Vem. A gente tá com bastante coisa boa aí. Legal. E a ordem das unidades, Joey? Vamos lá. Depois de Cascavel veio quem? Então, a primeira foi Itapejara, Itapejara. Né? A segunda foi Cascavel, a terceira foi Joinville, a quarta foi Vilhena, e a quinta foi Maringá. Pronto. Aí a sexta, se eu não me engano, foi Londrina, a sexta unidade. Um pouco na sequência ali. Aí, deixa eu lembrar. Adorei isso aqui. Você gostou, né? Adorei. Isso é a pegadinha que você tá fazendo comigo, viu, Helena? Ela tem tudo isso no Excel. O pessoal das unidades aí, vocês não ficam bravos comigo não, hein? Não tô lembrando de tudo, mas, pô, é 10 anos, né? Tanta coisa passa na minha cabeça todo dia, cara. Eu não vou lembrar, não. Mas a gente teve Ponta Grossa, também na sequência. Guarapuava, também veio logo depois. Aí teve Cuiabá, Depois veio Sinop, né? Veio Cuiabá primeiro, depois veio Sinop. Depois, na sequência, logo depois veio Lucas, do Rio Verde também, que foi numa sequência de Sinop. Depois veio Rondonópolis, né? Aí Porto Velho, depois de Rondonópolis, mais ou menos essa linha. Aí tem Uberlândia, teve umas... Aí tem São Paulo, né? Também no meio do caminho. Teve umas que a gente começou e depois não deu sequência. Antes de Rondonópolis, eu acho que veio Feira. Feira de Santana, é verdade. Feira de Santana, Aracaju veio antes também. Tem vários. Mas no finalzinho ele veio aqui em Carazinho. Eu acho que a última mesmo que a gente abriu foi Carazinho. Carazinho, né? Uhum. Depois veio Itajaí. Antes, né? Carazinho foi a última. Foi a última, né? Mas a última que a gente abriu, acho que foi Carazinho. Mas não é tão fora da ordem não, viu, Helena? Tá bom, tá. Você quis pregar a pegadinha? Aí, ó. Mas ele tá bom de lembrança. Você imagina se eu não lembro que o Juliano foi o primeiro ali daí. Né? Daí, Mas lembrou, tá bom. Mas foi engraçado porque foi assim, na época da Redcast, eu tinha um Audi A3. Era difícil fazer seguro desse carro. E aí o que acontece? Aí tinha o Bruno Veloso, que era amigo do Sidney e amigo meu também, tinha conhecido ele. Ele falou assim, olha, tem um modelo de associação, tem um modelo agora que está fazendo seguro e tal, proteção veicular, enfim. E aí eu vou pedir pro pessoal te atender, pra você fazer alguma coisa. Beleza. Aí chega lá para me vender Marquesani e o Franz. Eles representavam a GS na época. E aí o Marquês vendendo, né? Aqui, olha só, Aí o Marquês... Falei, como é que funciona? Ele me explicou e tal. Ele só respondia aquilo que eu perguntava. Né? Preparado. E eu precisava do negócio, né? E aí, falei, tá, como é que faz então pra gente fechar? Aí ele falou pra mim, olhou pro França assim, deram dar uma risada, os dois, mas você quer fazer? Aí eu falei, sim, eu quero. Ficaram surpresos. Aí o Marquês falou assim, então tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te ligar amanhã, e aí eu te falo certinho como é que faz e tal. Acho que ele nunca tinha vendido pra ninguém. Ele nunca tinha chegado naquela parte. Acho que ele nunca chegou naquela parte. Até ele fala que ele nunca tinha chegado mesmo. Como é que eu faço agora? Aí o Marquês, daí no outro dia ele me ligou, aí fizemos vistoria, instalou rastreador e tal. Aí passou uns 2 meses, aí ligou de outra associação que tinha assumido a carteira, que era da GS, um rolo, cara. Eu falei, quer saber? Eu vou cair fora desse negócio aqui. Eu falei, fui enrolado por aquele cara. Aí até quando o Cid foi me apresentar o negócio, e eu fui com ele lá no Posto Sabiá, aí eu vi o Marquês e o Francis dentro da unidade, do escritório, né, cara? Essa linha tinha 12 metros quadrados. Falei, não, Cid, esses caras aí não, cara.
O cara me enrolou lá, velho. Eu Cid, não, cara, deixa eu te explicar como é que era e tal. Não, porque eles representavam a associação lá, os caras pararam, aí a carteira foi para outro lugar e não sei o que, explicou, mas não, eles não. Eu falei, não, porque eu achei que eles me enrolaram, porque me venderam um negócio que 2 meses depois já não existia mais, pô. Aí foi assim. Essa história é muito boa. Entendeu? Com o Marquesani tentando vender, rapaz. O Marquesani, ele é, como falar assim, é propriedade da Transdesk, né? Tem uma plaquinha nas costas dele. Tem uma placa assim, né? Propriedade Transdesk, número 1 ainda, patrimônio 01. É o Marquesani, né? Lá no início foi ele e Francis, assim, logo ele no início, Francis, né? Cara, o Luiz porque o Luiz tinha, né, ali. Isso. E a NTT e tal. Aí quando começou com a questão da proteção, o Deoclésio começou lá em Pato Branco. O Deoclésio tinha um escritorinho lá da Transdesk em Pato Branco. Inclusive, quem deu o nome do Transdesk foi o Deoclésio, né? Uhum. E aí começou em Cascavel com o Luiz Cláudio, e daí o Luiz precisava colocar o Marquês e o Francis para trabalhar, né? Colocou eles para vender. Não é a praia deles, né? O Francis hoje é gerente financeiro. Sim. Né? O Marquesani hoje cuida da parte de documentações, enfim, da empresa. Mas o Marquês tá aí. O Marquês é um querido, né, cara? Tem uma história com ele. Todo mundo gosta muito dele, né? E o Marquês é a história da Transdesk, começa ali. Começa ali. Até o Léo comenta no outro episódio, né? Que quando foi lavar a sala, lá, né? Aí ele fala... Foi criança, eu, Bruna, Sidney, Marquesani, VAP, Marquesani, VAP, Marquesani. Marquesani era conhecido, todo mundo que precisava fazer uma mudança, ele tava lá. Eu lembro quando a gente foi mudar, cara, lá do Poço Sabiá para Castro Alves. Nós pegamos um caminhão lá, nós carregamos tudo a mudança, a gente levou. Era desse jeito, minha mudança em Cascavel, eu não conhecia ninguém, não sabia nem quem era Marquesani, ele tava ajudando a minha mudança. Olha só. Marquesani tinha que ter uma empresa de mudança. Deu certo. Porque tudo que é mudança, ele tá no meio. Mudanças Marquesani, olha aí, gente. Melhor do que eu mereço. O lema dele. O lema conversar dele. com ele. O Marquesani já foi radialista, sabia disso, né? Radialista, cantor da noite, já foi instrutor de autoescola. Instrutor de autoescola, vendedor sabia. da Ricardo Eletro. Gente, vamos vendedor trazer o Marquesani pra cá, gente. Pra Marquesani já fez de tudo que você imaginar na vida. E a Transdesk tem esse monte de coisa e só me falta uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, que é o rei do consórcio. Como é que chega o consórcio dentro da Transdesk e o Heraldo? Porque o Heraldo também é outra propriedade, né? O patrimônio da Transdesk, né? O Heraldo é uma figura, né, cara? É o rei do consórcio. É o rei do consórcio. O consórcio, olha, é uma história legal, porque a gente via essa necessidade que o nosso cliente tinha e o consórcio é um bom produto. E a gente sempre pensou, o Sidney tinha muita vontade de colocar o consórcio dentro da rede na época. E a gente foi atrás de alguns parceiros. Teve até uma empresa que falou para nós assim, uma vez a gente teve uma reunião com eles e falaram, olha, vocês não têm preparação para vender consórcio. A empresa de vocês não tem como prosperar no consórcio. Aí que a gente gosta. Velho, quando ele falou aquilo para mim, eu falei, não, você vai ouvir falar da gente ainda. Pode escrever que você vai ouvir falar da gente. E aí, a gente conheceu o Erasmo, né, que ele tem a loja da Demicon hoje, mas no passado não tinha, ele nos apresentou a Conseg, que era uma administradora de consórcio. E a Conseg, ela trabalhava muito forte canal de plataforma, onde ela administra a tua marca. Então, você imagina para nós, consórcio Transdesk, marca comercial administrada pela Conseg. Sim. Show, né? E aí, o Erasmo nos apresentou pro Demerson, na época, e o Jefferson, que era o dono lá, o Marcelo Caio também já trabalhava na Conseg. Eles vieram para cá, conheceram a gente e tal, a gente foi para Curitiba, e aí fundamos lá o consórcio Transdesk. Aí começamos a trabalhar com o consórcio. E aí nós pensamos assim, olha, precisa ter um cara bom de consórcio aqui dentro. A gente começou a vender e tal, mas realmente a gente não conhecia do produto. E o treinamento que se dá assim pelo administrador, ele é muito pequeno. É a experiência que conta muito, né, nessa parte. Por mais que a gente sabia vender, mas é um produto muito estratégico. O consórcio você precisa saber trabalhar bem os grupos, saber trabalhar lance, saber trabalhar uma programação, enfim, tem esses critérios. E aí falamos pro Erasmo, precisamos de um cara bom de consórcio e tal. E ele tinha indicado o Heraldo. Só que o Heraldo tava no caminhão, né? E aí, cara, a gente correndo atrás, aí o Sidney falou com ele umas 2, 3 vezes por telefone. Aí eu consegui uma outra pessoa do mercado, né, que podia ser um supervisor de consórcio. Daí fui falar pro Cid, falei, Cid, consegui outro cara e tal. Daí ele falou, cara, faz o seguinte, liga pra esse Heraldo aí a última vez, vê se ele atende. Senão a gente contrata esse outro cara. Ele não tava dando moral. Não, né, cara? Você acha que ia ser fácil trazer ele? Aí, cara, liguei pra ele. Aí ele tava voltando, porque o Cid sempre falava assim, ó, ele tá viajando. Eu falei, mas que esse cara tá viajando tanto? Tá de férias? Tá fazendo o quê, né, cara? Não sabia que ele tava no caminhão, não sabia. E aí tá, eu liguei pra ele falou assim, não, eu vou estar aí na sexta-feira. Aí ele veio, sentou comigo, a gente começou a conversar, comecei a falar do projeto pra ele. Daí ele falou que ele tava no caminhão e tal. Aí falei pra ele das condições que a gente tinha.
Cara, ele topou na hora. E foi engraçado que eu falando pra ele, né? Você conhece o jeitão do Heraldo. Né? Eu conversando com ele, ele sério me olhando, né, cara? E eu falando pra ele do negócio, da marca. E o bom é que assim, ele já tinha trabalhado na Noma antes. E a Conseg administrava o consórcio Noma. Então ele já sabia tudo, né, da Conseg. E ele me olhando, eu explicando pra ele dele. Eu parei e falei, o que você acha dele? Ele ficou olhando meio no meu olho e falou, você é marido da Aline, né? Aí Tipo, eu falei, tá, cara, viu? Tava em outra. Tô falando um monte de coisa pra você aqui. Deu sim. Sim, porque a Aline atendia ele quando ele trabalhava na Noma, nos financiamentos pela BV. Ah, né? tá. Eu falei, sim, isso eu já vi uma foto sua com ela. Deu, Heraldo tá. sendo E aí, Heraldo. você vai trabalhar com ela ou não vai, pô? Não, eu quero. Quando você pode começar? Ele falou, segunda-feira, era na sexta. Eu falei, segunda-feira? Então, beleza, vem aí segunda-feira. Chegou o Heraldo com o fusquinha dele, né, cara? O fusquinha e tal. Começou a trabalhar e fez um trabalho espetacular, né? E hoje, de todas as marcas que a Demicon tem lá dentro, são várias, né? Várias. São 16 marcas. A gente tá lá em segundo lugar, incomodando. Fomos primeiros já. Já fomos primeiros. Perdemos para Mitsubishi no ano passado, né? Por 5 milhões só de diferença de produção. E a gente tá há quanto tempo com o consórcio? 5 anos. 5 anos, olha. 5 anos. E o que acontece? A gente trabalhou muito bem o produto, as unidades começaram a pegar gosto pelo consórcio. Realmente, o consórcio é um excelente de um produto. Sim. Né? Para quem quer investir, para quem quer comprar, com planejamento, consórcio não tem crédito melhor do que o consórcio no mercado, não existe. E falar, era a Conseg na época, e depois teve a Joy Venture com a Demicon, né? Porque era Demilar antes, né? Que era só consórcio imobiliário. E aí teve a fusão com a Conseg e virou a Demicon. E daí começou com o imobiliário e o Motors. E a gente foi junto nessa transição, né? E a Demicon manteve o canal de plataformas. Então hoje nós somos o segundo canal que mais produz. Né? Tem uns grandes canais hoje, que é o Librelato, Iveco, New Holland, enfim, mas aí são cartas diferentes, né? Cartas de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, enfim. Mas vamos falar assim, em venda varejo, que a gente trabalha hoje de 40 mil a 500 mil, que é a maior carta hoje, é nós e a Mitsubishi, que a briga é grande. Né? E esse ano também estamos ali. A briga tá bonita ali. A gente quer ser primeiro de volta. Já fomos primeiro no passado, primeiro de volta. Mas o legal de falar do consórcio e um trabalho que o Heraldo fez, muito bem feito, né? Ele ama o consórcio, né? Ele adora o consórcio. Dá pra ver. E ele transmite isso de uma forma tão boa que a equipe faz isso também. Tava falando com ele hoje, tá lá em Chapecó, vendeu quase 800 mil hoje. Nossa. Tá lá, ele. E o bom do Heraldo é o seguinte, ele adora estar na ponta. Gosta, então, né? eu acho que isso faz diferença, né? Você imagina um gestor que não gosta de estar no cliente, que não gosta de estar na ponta, como é que você vai ensinar a tua equipe, né? Não tem como. A fazer o produto. Então, é isso aí. Nosso alazão. Mas esse negócio de Heraldo viajando, caminhão, o quê? Como é que é? Ele era caminhoneiro. Ele era caminhoneiro? Ele tinha 2 carreta. O Heraldo fez curso para ser mecânico. O sonho dele era ser mecânico. O curso para ser mecânico, até aí eu sabia. Um dia eu viajando com ele, tinha um cara trocando uma ponta de eixo numa carreta, ele olhou assim e falou, sabia que o meu sonho era ser isso aí? Falei, o que, Heraldo? Trocar ponta de eixo. Quando eu era adolescente, meu sonho era ser mecânico trocando ponta de eixo. Falei, meu Deus, Heraldo. Esse era o sonho dele. Aí ele saiu disso, daí ele entrou, trabalhou na Scania como mecânico, daí ele queria ir para vendas. E pediu várias oportunidades dentro da Scania para ser vendedor de caminhão e nunca deram oportunidade para ele. Quem deu oportunidade para ele nas vendas foi o Erasmo, na Noma, e ele foi vender carreta. E aí só o que acontece? Aí tinha o consórcio. E aí ele vendia mais consórcio do que carreta. Porque vendia o consórcio pro cara comprar carreta. Né? Fazia programação pro cara comprar carreta junto com o consórcio. E aí foi indo. Até ele cair aqui. Aí quando ele saiu de lá, ele comprou 2 caminhões. Ele e o outro cara que trabalhava lá, o Edson, eles tiveram 2 caminhões e cada um foi dirigir um caminhão. E ele foi pro mundo. Nossa, nunca diria que o Heraldinho... outro poddesk com o Heraldo é outro poddesk de histórias, entendeu? Vamos chamar ele aqui. Vai dar muita risada. Vai. Cara, mas é isso. O papo tá bom, mas eu acho que a gente tem que guardar um pouco para outros episódios, né? A gente já teve um pouco de história lá com o Thiago Concer. Sim. Tivemos mais um pouco aqui hoje. Eu acho que história a gente vai ter para contar. Quero agradecer, Joey, a sua presença aqui, o seu tempo. A gente sabe que a agenda aí é puxada, é apertada. Muito obrigado pelo seu tempo aí que você dedicou aqui com a gente hoje, nessa tarde. A gente encerra mais um episódio aqui da nossa história, contando o desfecho, então, né? Começamos lá com o Luiz Cláudio, passamos pelo Léo,
fechamos aqui com o Joey agora, contando como é que... Botamos o último bloquinho, né? Dessa história. Do início, né? Do início de tudo. Do início de tudo. E agora a gente parte, então, para a história da primeira unidade Transdesk, né? Então, o nosso próximo Poddesk aí é com o Juliano Padilha, que vai revelar pra gente como se deu o início da primeira unidade, né? Unidade de Tapejara do Oeste. Então, aguardem aí o próximo episódio. Logo mais estará no ar com o Juliano Padilha aí contando a história da primeira unidade Transdesk. E nesse intervalo, você continua conectado conosco lá no @Transdesk, no nosso Instagram. Nos encontre por lá, compartilhe os nossos conteúdos, mande suas sugestões também aqui pro Poddesk, quem você quer ver aqui também, né? Nos próximos episódios. E a gente segue conectado. Joey, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Poddesk. Foi um prazer ouvir, conhecer um pouco mais da história da Transdesk, ter esse tempo aqui junto contigo. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês. Contar história, eu adoro contar história. Se vai ter continuação, melhor ainda. Tem mais história pra contar, tem muita história. Mas bacana, obrigado aí. Eu que agradeço por estar junto com vocês. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo episódio.